Nós voltamos com liberdade de opinião e vamos direto a Brasília, capital federal, para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Colombo? Vamos aos nossos assuntos de hoje. Vamos lá, vamos em frente. Bom, na semana que vem, o governo deve apresentar a segunda etapa da reforma tributária e detalhes da proposta de um novo programa social. Por um lado, a tentativa é de preservar emprego e renda, como disse ontem numa entrevista coletiva o ministro da Economia, Paulo Guedes. Por outro, o compromisso fiscal e a missão de não furar o teto de gastos. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e o ministro Paulo Guedes falaram ontem em substituição de impostos, tributos alternativos. Vamos assistir a um trecho dessa entrevista. Nós estamos buscando, dentro do orçamento, recursos para poder avançar nos programas e, se houver a necessidade, faremos uma substituição de tributação, mas não haverá aumento de carga tributária. Queremos desonerar, queremos ajudar a criar emprego, facilitar a criação de empregos, então vamos fazer um programa de substituição tributária. Da mesma forma, queremos criar renda? Sim. Então vamos ter que fazer, vimos a importância, descobrimos 38 milhões de brasileiros, que eram os invisíveis, temos que ajudar essa turma a ser reincorporada no mercado de trabalho, então temos que desonerar a folha, por isso que a gente precisa de tributos alternativos. Alexandre, você acha que o governo vai conseguir fechar essa conta e ter apoio necessário no Congresso para fazer tudo isso que o ministro quer? Eu estava ouvindo e pensando no grande sonho do brasileiro, que governos não atrapalhem, o resto deixa com a gente. Né? O governo pode ajudar numa hora necessária e tal, mas que não atrapalhe. E eu, falando de governo, eu não estou me referindo só ao executivo. Governo são os três poderes, né? Que o judiciário não atrapalhe, que o legislativo não atrapalhe, inventando leis, inventando burocracia, né? E que o executivo tampouco atrapalhe. Olha, aí já é meio caminho andado, né? Porque a grande queixa é essa, dos entraves oferecidos pela tributação, pela burocracia, né? Pelo emaranhado de leis, pela insegurança jurídica. Esse é o nosso maior problema. E, agora, deixando de lado, o pessoal do Ministério da Economia está de sorte, né? Porque, vejam só, a agosto, eu fiquei boquiaberto quando vi o resultado do comércio de agosto. 13,4% a mais de vendas, não em relação a julho, em relação a agosto do ano passado, quando não havia pandemia. A mesma coisa do desemprego, estamos com 14 milhões, né? Já começou com 12, né? 12 milhões, mas ainda é menos do fim do governo Dilma, quando não havia pandemia. E agora uma empresa de pesquisa e consultoria inglesa está mostrando os mesmos resultados na indústria. São 3 meses consecutivos de reação da indústria. Olha aqui, a produção que caiu, né? Caiu a produção industrial, caiu 12% no segundo trimestre. Mas a criação de postos de trabalho na indústria, segundo essa consultoria, já é a maior dos últimos 10 anos, né? Pelo 3º mês consecutivo, a indústria está tendo um crescimento maior, maior do que o pico de fevereiro de 2006. Então, é uma sorte imensa do Ministério da Economia, porque isso significa mais arrecadação, né? Mas, sobretudo, é isso, é a resiliência do brasileiro. Se o governo não atrapalhar, né? Com leis, com justiça tardia, com portaria se metendo e alterando, o brasileiro vai em frente, né? Você viu que tivemos quase 1 milhão a mais de empresas de abril para cá, né? Pessoal que ficou desempregado, que saiu atrás do balcão, que a loja fechou, né? Que a fábrica fechou, criou a sua empresa, empreendedor, iniciativa. Agora, governos não atrapalhem, que esse sujeito vai fazer a vida dele, vai sustentar a família dele e vai crescer, né? Desde que governos não atrapalhem. Ainda sobre esse assunto, Alexandre, o senador Márcio Bittar, relator do orçamento do ano que vem, disse que pretende apresentar aos líderes
dos partidos que formam a base aliada alternativas sobre como o governo pretende custear programas sociais. O ministro Paulo Guedes até falou de novo em um pouso suave para quem recebe o auxílio emergencial. Há no horizonte perspectiva de que o Renda Brasil possa ser ressuscitado, sair do papel? O presidente disse que não queria mais ouvir falar nisso. Naqueles dias subsequentes demonstrou até alguma irritação com alguns estudos que foram vazados. Pois é. Vai depender da comissão mista de orçamento, vai depender de como vão formar esse orçamento, de onde vão tirar, né? Agora, é bom lembrar de novo, né? Vamos cair na realidade. Não se cria riqueza no papel. Riqueza se cria na produção, no trabalho, no suor, né? Aí é que se cria riqueza. Então, pode até botar no papel, mas tem que funcionar, né? Então, vamos ver de onde é que sai. Vai sair sempre do nosso trabalho, uma parte do nosso trabalho, né? Não vai vir de Marte, não vai. Vai sair daqui. Governo não cria riqueza. Quem cria riqueza somos nós pela produção, pelo trabalho, né? É o que continuaram fazendo o pessoal que trabalha na terra, né? Não pararam nem um instante, eles não precisaram ficar em casa, né? A casa deles é lá mesmo, trabalharam dia e noite e está aí, estão sustentando o nosso PIB. O nosso PIB vai ser um dos que menos cai, ou vai cair, né? No mundo inteiro. O nosso PIB é um destaque, é o negativo, mais um destaque como negativo. Bom, no Rio de Janeiro, ontem, Alexandre, aprovaram por unanimidade a continuidade do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Por videoconferência, ele disse aos deputados no plenário da Alerj que está sendo linchado e sem direito de defesa. A partir de agora, será formado um tribunal misto que contará com 5 deputados, com 5 desembargadores e também o presidente do Tribunal de Justiça do Rio. E é esse tribunal que vai decidir se aceitará ou não a denúncia contra o governador afastado. Foi mais uma derrota acachapante, não é, Alexandre? A terceira votação em seguida na Assembleia Legislativa em que ele não consegue um voto sequer a favor dele. Não há um deputado ali à disposição para defendê-lo, né? É um afastamento irreversível e se dará de uma forma, não sei se inédita, mas na história recente do país, difícil ver um governante que sai assim, com tão pouco tempo de mandato, quase que expulso do cargo, né? Agora, se a gente pensar lá em Garotinho, pensar no último governador, né? É muito melhor que ele saia pela metade do que fique até o fim fazendo as coisas que estava fazendo, das quais ele é acusado, né? Então, eu acho que foi célere, foi rápido, tudo foi unânime, né? Parece que não há dúvida. Ele fala em linchamento, mas é um julgamento político. O processo de impeachment é um julgamento político. Aquilo não é um tribunal regular, é um tribunal político. Está escrito na Constituição do Estado, está escrito na Constituição Federal que é um julgamento político, né? E não adianta. E agora ele vai para esse tribunal já com 5 votos contra ele, né? Se houver coerência dos deputados que votaram contra ele o tempo todo, na comissão especial, no plenário, né? Então, é só uma questão de tempo, tá? Cumprir a tabela e acabou. Witzel acabou. Uma carreira meteórica, né? Agora eu estou entendendo aquela recomendação feita, deixa eu ver o nome aqui foi o Edson Torres, né? Deu uma delação premiada, que fizeram um pagamento de 980 mil para o então juiz federal Witzel, para o caso de não dar certo a eleição, ele ter algum recurso, né? E aí eu estava lembrando, bom, a eleição deu certo, mas não deu certo o governo, né? Então o pastor Everaldo, que foi o intermediário disso aí, deve ter pensado no futuro de Witzel. Agora eu não sei o que vai ser feito aí desse dinheiro que foi pago, né, por fora, de Caixa 2, portanto de origem ilícita, para o juiz federal Witzel.
ele está colhendo o que plantou, inclusive no descuido, como o Sidney, que conhece muito mais essas questões lá do Rio de Janeiro do que eu, que estou à distância, né? O descuido de não ter guardado uma relação melhor com o seu legislativo. A Advocacia Geral da União promoveu mais de 600 procuradores federais ao topo da carreira, de uma vez só. A partir de agora, 92% dos procuradores federais, 92%, pertencem à chamada categoria especial, o que significa que eles vão receber um salário de R$ 27.300. São promoções que acontecem antes da reforma administrativa, que não vai atingir parlamentares, juízes, membros do Ministério Público, ao menos por enquanto, no projeto encaminhado ao Congresso Nacional e que vai ser debatido na Câmara, no Senado. A Advocacia Geral da União disse que essas promoções na carreira de procurador federal são realizadas a cada semestre em cumprimento ao que determina a lei. Mas é claro, não é, Alexandre? Nós estamos num momento muito específico da nossa história, falando muito em corte de gastos, em necessidade de adaptar as carreiras no serviço público minimamente às da iniciativa privada. Esse tipo de promoção faz sentido a essa altura do campeonato, Alexandre? Só que faltou dizer quanto eles ganhavam antes, né? Aí a gente vai ver uma coisinha assim, né, de diferença. O problema é o seguinte, o problema é que para atrair advogados para a Fazenda, para o Banco Central, para os ministérios e para a União propriamente, né, são 4 carreiras, para atrair tiveram que oferecer um bom salário inicial. E o sujeito já começa com 21.014. E lá no fim da carreira, lá depois de 30 anos de trabalho, né, ele chega a 27. Né? E a tal sucumbência é 4, 5 mil reais a mais. Né? Imagina, eu fiz a conta aqui, eu peguei vários advogados do pessoal da Lava Jato. O que advogados da Lava Jato ganham em uma causa, o procurador lá da AGU ganha a vida inteira. Ele vai ter que trabalhar mais de 30 anos para ganhar isso, nessa folha de pagamento. Né? Aí o problema é esse, puxa, eu vou ser advogado da Lava Jato, advogado de réu da Lava Jato, de investigado da Lava Jato, que dá milhões. Né? O pessoal pensa em milhões. Né? E, aliás, o que eles estão trabalhando, ironicamente, o trabalho desses advogados da União é pegar o dinheiro que roubaram na Lava Jato, que roubaram de empresas públicas, de ministérios, né? Essa é a função deles. Não é o momento, por isso que a gente está discutindo isso, que não é o momento. Mas é bom pensar nisso. Aí, durante anos, eles têm promoções que vão levá-los de 21 para 27. Né? Durante anos. Imagina que estímulo tem o sujeito para ficar lá. Né? A diferença do inicial da carreira e do topo é de R$ 6.289. E é irrelevante alegar-se que foi antes da reforma administrativa, porque o projeto de reforma administrativa já prevê que não atinge os atuais funcionários públicos. Né? Então, isso é irrelevante, apenas para justificar a discussão. Né? Mas, sim, é inoportuno no momento da pandemia, no momento de problemas gerais, né? Mas também é a forma de segurar um pouco essas pessoas que, depois dos 21, né, o início de carreira, puxa, eu vou ganhar 21 mil e tenho estabilidade. Mas aí ele começa a olhar para os outros colegas de faculdade que estão lá defendendo o réu da Lava Jato e ganhando milhões, e diz, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Daqui a 30 anos eu vou ganhar 6 mil a mais. Esse é o problema das carreiras de procuradores no Poder Executivo. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, concedeu uma entrevista exclusiva à CNN. Falou sobre diversos assuntos, nós separamos alguns trechos aqui para o comentário, para a análise do Alexandre. Ele, por exemplo, criticou a exposição demasiada dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos assistir. Eu sou responsável por uma coisa que eu acho hoje errada, que foi
a transmissão por televisão da votação no Supremo. Isso transforma, quer queira o ator ou não, em atores. Os ministros do Supremo passaram a ter homens públicos. Eu acho que aqui no Brasil houve uma espécie de exposição demasiada do judiciário à luz pública e houve, talvez, até alguns, né, passaram a ter atores mais do que propriamente juízes. Alexandre, a transmissão pela TV das sessões do Supremo Tribunal Federal transformou os nossos ministros em atores, como disse o ex-presidente? Na mosca, na mosca. Quando eu estava estudando televisão, para começar na TV Manchete, eu estudei muito a CBS. E uma das normas da CBS dizia o seguinte: se você perceber que as suas câmeras e suas luzes estão alterando os fatos que vocês estão cobrindo, retire-se, apague as luzes e se retire. Porque a gente vê, né? Há uma rebelião no presídio, as mães dos presos estão lá fora. Estão quietas, esperando notícias. Na hora que chega a televisão, todo mundo começa a chorar e a gritar. Lá no plenário da Câmara, na hora que se percebe que a televisão está atenta lá em cima, todo mundo quer dar a parte. Esse princípio foi aplicado ao Supremo. Eu só estou estranhando porque eu sempre soube que quem botou a televisão, TV Justiça lá no plenário foi o presidente do Supremo, Marco Aurélio, e não o presidente Fernando Henrique, que ele se diz responsável. Mas pode ser que tenha aí a contribuição de ambos, né? Mas, olha, o pecado favorito do diabo, né? Lá no filme Advogado do Diabo, a vaidade, né? Aí todo mundo quer falar, é como disse, viram atores. E aí vem, né, decorre daí o ativismo judicial, decorre daí aquela ideia de que o juiz só fala nos autos, né? E foi derrubada, sob a justificativa de a justiça tem que ter transparência. É bom lembrar que em outros tribunais do mundo, vocês devem lembrar de coberturas, é alguém que desenhou, porque é proibido fazer fotografia lá dentro na hora do julgamento, né? Então, é algo que, inclusive para dar liberdade aos juízes de tomarem suas decisões, né? E a gente evitar que aquilo não é um palco, é um plenário. Então, há sim esse ativismo judicial, mas pior que o ativismo é o que foi identificado pelo ministro Marco Aurélio, é um protagonismo preconceituoso em relação a preferências individuais de juízes da nossa Suprema Corte. Nós separamos um outro trecho da entrevista em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez um outro meia-culpa sobre a aprovação no governo dele da proposta de emenda à Constituição que permitiu a reeleição. Diz que a reeleição foi um erro e funciona mal. Vamos acompanhar. A nossa prática de reeleição demonstrou que não funcionou tão bem quanto eu imaginava. Eu acho que, primeiro que a pessoa cansa, no final de 8 anos, no 7º ano, você já está que não aguenta mais e nem o povo aguenta você. Todo mundo cansado, né? Isso é uma realidade. Mas não é só isso, os abusos são muito grandes. Quem está no poder tem vantagem. Mas eu acho que talvez o mandato, como nós tivemos no passado, de 5 anos, fosse mais razoável. O de 4 é pouco tempo para você realizar alguma coisa. Então, 4 é pouco, 8 é muito, 5 é bom ou essa conta muda de acordo com quem está no governo, quem está na oposição, Alexandre? É interessante que o presidente Fernando Henrique deixou o 2º mandato dele no início deste século. Só foi lembrar disso agora, né, que não funcionou bem, né? A gente, quando reelegeu Dilma, né, ninguém falou nisso. Agora não adianta mais, né, embora isso seja talvez uma percepção de reeleição do atual presidente, mas não adianta mais porque seria um casuísmo que a Constituição impediria, né, alterar para o mandato do atual. Tem que alterar só lá na frente, né? Agora não adianta mais. Agora, mandato de presidente aqui no Brasil parece sanfona, né? 4, 5, 6, 6, 5, 4, e assim vai tocando aquela marchinha de sempre. O presidente Fernando Henrique conseguiu
fazer a emenda constitucional da reeleição, deve lembrar muito bem que não funcionou bem o que ficou de lá, de como isso foi obtido, se falou de tanta coisa, né? Eu não vou repetir aqui porque eu não posso endossar aquilo de que eu não tenho certeza, mas que levantou muitas suspeitas, né? Eu lembro de outro presidente que ficou com 6 anos e que estava fazendo lá nas estrebarias da residência do Torto. O presidente Figueiredo certa vez me disse e me mostrou o calendário, ele estava fazendo contagem regressiva, não aguentava mais os 6 anos, né? Então decidimos 4 e compete ao povo brasileiro. Por que não fazem um referendo? Perguntando, né? Eu acho que certas coisas que tem dúvida, que é polêmica, faz referendo se precisa enxugar o tamanho da Câmara Federal, né? Já fizeram um referendo sobre arma, não adiantou nada, porque não obedeceram ao resultado do referendo, né? Então é isso, perguntem ao povo, ou são os representantes do povo que têm poderes constituintes, né, para alterar a Constituição. Alexandre, até amanhã, hein? Aproveitem o dia.